Olá, hoje vamos falar sobre o software Studio RIP. Ele é um software RIP e, como todo software RIP, ele tem a função de rasterizar os seus arquivos para dar saída em alta resolução, seja na impressão offset, seja na flexo ou ainda para filme ecológico. E hoje, nesse vídeo, a gente vai dar uma visão geral sobre o Studio RIP. E aqui no canal da EasyColor, a gente sempre pede que você dê o seu like no vídeo para que a gente possa conhecer o resultado do nosso trabalho, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse e que precisem de um software RIP rápido, poderoso e uma solução que cabe no seu bolso. Agora, o que a gente vai ter ainda mais? A gente vai precisar dos seus comentários. Os seus comentários aqui são muito importantes porque comentários são como perguntas nos nossos cursos. Eles sempre acrescentam, eles sempre ampliam os nossos horizontes e a gente, para responder uma pergunta, sempre tem que ampliar o assunto. Mas vamos falar do Studio RIP e vamos ir aqui para a interface dele. Vamos conhecer aqui toda essa interface, vamos olhar inicialmente algumas características dela. Aqui nós temos inicialmente toda a barra de ícones dos que nós podemos verificar e conhecer. Temos aqui do lado outra barra de ícones e principalmente vamos começar com o software conversando conosco em português. Então, vamos pegar aqui e escolher a nossa língua e vamos traduzir o software, vamos utilizá-lo em uma versão em português. Veja que eu não precisei nem abrir o software e ele já está todo em português e muito rápido. As funções deles normalmente são justamente muito rápidas e trabalham justamente dessa forma. Inicialmente, eu vou lhe dizer que essa barra de ícones, ela permite fazer com que a gente tenha uma série de funções aqui básicas. E acesso rápido. A ideia é sempre de uma barra de ícones são acessos rápidos. Aqui eu posso abrir os arquivos PostScript, arquivos TIFF, arquivos EPS, posso visualizar aqui em posições, eu posso aqui ter a visualização de uma imagem. Então, se eu pegar aqui uma imagem, por exemplo, que eu já tenho um trabalho que eu já fiz a primeira ripagem aqui, neste ícone eu posso justamente fazer com que ele caiba em toda a tela ou que ajuste pela altura ou pela largura. Se eu colocar pela largura, eu vou ter este resultado aqui, ó. Se eu colocar pela altura, eu vou ter este resultado, né? Se eu colocar por ele inteiro, ele vai pegar a dimensão maior e ajustar. Aqui nós podemos ver o navegador de trabalho, onde a gente vai ter, na verdade, esta parte do lado, onde a gente vai ter aqui a lista de trabalhos que a gente está utilizando. Já já eu vou colocar outro trabalho para que vocês possam ver ele aparecendo aqui e ele processando. Do lado também nós temos os estilos de trabalho e nós temos o Quality Check. Vamos aqui voltar à nossa barra de ícones. E aqui eu tenho ainda, além do navegador de trabalho, eu tenho o gerente de calibração, que seria como a gente vai gerenciar todas as calibrações. Ele permite criar uma série de curvas, e isso é muito poderoso, é muito rápido, muito importante. Aqui nós temos os perfis de cores, se você quiser que ele controle, inclusive, além da sua CDI para flexo, além do seu CTP para offset, você também pode controlar uma prova de cor e você tem os perfis e CCs. Aqui nós temos o gerente de tinta, que a gente vai gerenciar as tintas. A gente vai ter estilos de imposição, estilos de trabalho. Vamos ter o console do Ghost Script, que é justamente quem vai fazer toda
todo o processamento de um arquivo PostScript, marcadores de pré-impressão, marcas específicas para a gente colocar, o gerenciador de impressoras e também os usuários. Então veja, é muito recurso para a gente falar num vídeo só. Mas vamos dar uma visão geral então, que é o que nós buscamos. Vamos primeiramente então abrir aqui um trabalho, e aí eu vou abrir aqui um trabalho com alguma informação, um arquivo diferente daquele, para que a gente possa ver como é que ele funciona. Aqui no estilo de trabalho, toda vez que eu abro um arquivo, ele me abre o estilo de trabalho. Aqui eu já tenho algumas configurações para DTF, para HDI. Sim, DTF. Você pode fazer fotolitos em alta resolução com ele, ou seja, você pode utilizar uma impressora jato de tinta e fazer filmes com ele, e com alta densidade. Isso é muito importante para quando você vai fazer todo esse processo. Aí nós temos aqui também, dentro do estilo de trabalho, algumas funções bastante interessantes. Eu vou pegar aqui, ó, nessa lista, veja que essa lista ela tem aqui uma série de entradas em que eu posso escolher muitas coisas. Então vou pegar aqui, ó, entrada de job, eu vou dizer como é que eu vou entrar no meu trabalho, a interpretação, eu vou dizer com que resolução eu vou fazer todo o meu processo e uma série de outras questões, redimensionamento, proporção quando você está trabalhando, separações de cores, qual é o perfil de separação de cores que nós vamos utilizar, e aí a gente pode escolher aqui um perfil de cores. Eu posso verificar aqui o trapping, a calibração, e aí, como eu disse, aqui a gente pode utilizar uma série de curvas para a gente simplesmente transferir pontos, para a gente fazer o ganho de ponto, ou ainda a gente ter respostas diretas aqui em relação à curva que nós damos. Então a gente entrega uma curva e ele já responde com relação a isso. Temos as retículas. Algumas partes de retículas aqui são extremamente poderosas. A gente vai brincar um pouco com isso só para vocês sentirem o sabor da quantidade de opções de retículas que ele tem. Ele também tem o pós-processamento, que é para você fazer uma retícula sobre a retícula, um padrão sobre a retícula. E aí você pode trabalhar com isso, e uma vez que você coloque este padrão, o topo da retícula ela vai ser alterado. E aí você consegue fazer com que você tenha menos splashes na impressão flexo, por exemplo. Temos a imposição, temos aqui o gerenciamento de cores, temos a parte de verificação, temos o controle de CIP3 para a gente poder gerar arquivos CIP3, exportar imagens, eu posso já exportar imagens diretamente, verificar o posicionamento da minha imagem com relação à mídia que eu tenho, gerar o arquivo TIFF1bit, configurações do motor para gerar esse TIFF1bit, né? Eu tenho a parte de imagem de como eu vou gerar este arquivo e informações sobre o meu trabalho. Mas aqui a gente precisaria de muito tempo para verificar tanta informação, tantas opções. Mas vamos lá. Vamos dar o OK e ele vai então processar o arquivo. Vejam que aqui do lado, ó, no navegador de trabalho, ele está agora processando. Vamos abrir aqui e veja que ele ainda não tem as páginas. Se nós pegarmos um arquivo já processado, ele mostra a quantidade de páginas. Em cada página ele mostra quais são as cores que estão disponíveis. E aí nós temos também as folhas, né? Enquanto a gente tem posições aqui, a página 1, temos muitas vezes, quando temos imposições, temos algumas opções ali. E no caso da mídia, eu também tenho as folhas, que seriam as chapas, efetivamente, aí a gente trabalhando com as cores separadas. Mas enquanto ele está processando aqui esse trabalho,
nós vamos voltar aqui. Veja, vamos aqui, ó, ele está justamente processando o trabalho, ó, tá vendo? Ele está salvando o arquivo TIFF1bit neste momento. Então, eu vou pegar aqui um outro trabalho enquanto isso e vou olhar aqui algumas funções que nós temos. Então, deste lado, nós temos aqui a nossa barra de funções. Então, a primeira lá é para a gente fazer uma seleção de algum dos trabalhos. Então, veja que o meu arquivo aqui ele ficou selecionado, justamente porque eu tenho esta seta. Se eu tivesse mais de um trabalho posicionado aqui, eu poderia selecionar diferentes posições. Quando eu escolho aqui a nossa lupa, aí eu posso vir aqui e fazer o preview de uma área em específico. Vejam que maravilha esse preview em detalhes enormes em que eu posso verificar tudo que eu quiser, inclusive o formato do ponto. Lá o nosso arquivo já parou de processar, olha aqui, ó. Ele já acabou de processar e nós estamos aqui olhando as funções em uma outra situação. Eu posso, neste arquivo aqui, então, verificar a cor do cian. Então, eu vejo aqui simplesmente o cian. Vamos reduzir aqui. E eu tenho apenas a chapa do cian para ser vista. Ou então a do magenta, ou a composição delas, ou ainda a do amarelo, ou ainda a do preto. Eu posso visualizar cada uma delas e verificar aqui a característica da minha retícula. Inclusive aqui eu vou aproveitar para fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou pegar este arquivo, nós temos aqui uma visão da retícula, e quando eu mudo aqui para o segundo arquivo que eu tenho, veja que interessante. Nessa versão mais nova, ele traz aqui justamente a visão, deixa eu colocar aqui para visualizar também o preto, eu posso visualizar as duas chapas e mudando simplesmente o arquivo. Isso me permite fazer o quê? Veja que do lado direito aqui agora eu vou clicar duas vezes sobre o arquivo. Ao clicar duas vezes, ele me mostra novamente o estilo de trabalho. No estilo de trabalho, eu posso vir aqui na calibração e definir o tipo de retícula que eu estou tendo. Veja que eu tenho aqui inclusive o teste de retícula, você vai adorar isso aqui. Veja que aqui eu consigo ter o tipo do ponto aqui, por exemplo, euclidiano, quadrado, linha e vários outros. Vamos colocar aqui um realmente bastante diferente. Vamos colocar o diamante. Dentro do teste de retícula, eu posso visualizar como é que vai se dar esse tipo de retícula. Então veja que aqui eu posso verificar como é que a retícula se comporta em qualquer percentual. Aqui embaixo, nós temos justamente o valor que está aparecendo, 31,81. E aqui nós temos justamente como a retícula se comporta. Se eu escolhesse uma outra retícula, vamos pegar aqui a redonda invertida. Vamos pegar aqui, vamos olhar e ele vai me dizer aqui como é que a gente vai visualizar esse ponto sempre que eu utilizar. Se eu escolher aqui uma outra, vamos pegar aqui por linha. Eu tenho o teste de retícula e vou verificar aqui como é que ele aparece essa linha. Então, como é que ele faz o uso dessa retícula em qualquer um dos das nossas cores, dos ângulos e etc. Então, só para que a gente tenha aqui um exemplo mais comum, mais normal, vamos dizer assim, eu vou ter aqui a retícula euclidiana. Então, podem ver que aqui, no meio, nos 50% ele fica quadrado, e aí ele vai reduzindo as nossas retículas. Vamos dar o OK e vamos olhar o resultado.
Veja que agora, o que ele está dizendo? Ele vai reprocessar o trabalho. Se eu disser yes aqui, ele vai começar a reprocessar o trabalho. Está vendo? Ó? Ele está aqui embaixo processando o trabalho. Veja que agora ele está fazendo o flattening, processando, e aí ele vai gerar novamente o TIFF1 bit. Qual é a grande vantagem disso? Qual é a beleza que eu vejo nessa nova versão com essa possibilidade de comparar os dois arquivos diretamente? Ele ainda está salvando ali o arquivo TIFF. E vamos principalmente... e um detalhe. Uma grande vantagem desse RIP é a velocidade. Vamos abrir aqui. Ele ainda não tem as páginas. Vamos esperar mais um pouco. Feito. Ele acabou aqui, ó. Agora eu tenho aqui o preto e vou comparar com o preto da outra. Mas vamos pegar aqui em uma determinada área e vamos visualizar aqui, ó, o ponto bem detalhadamente. E a hora que eu coloco para o black da outra, veja que ele muda a visualização exatamente na mesma posição. Ou seja, se eu visualizar aqui o cian, eu estou numa área onde não tem cian, eu estou no degradê. Vamos pegar aqui uma área onde eu tenho o cian. Vamos andar para o lado. Mais fácil, né? Aqui a gente tem o minimap. O minimap é justamente aonde eu quero visualizar a minha imagem. Ó. Eu posso clicar aqui, como eu estou com um zoom muito grande, veja que ele está aqui com um X, pelo menos com a cruz, mostrando a posição onde eu estou. Se eu reduzir a minha visualização aqui, ó, ele mostra ali. Se eu pegar uma área aqui em específico que eu queira ver, vamos pegar aqui a área de sobreposições de cores, veja que aqui eu tenho um retângulo. E aí eu posso andar por todo o meu arquivo da maneira como eu quiser, de maneira muito rápida. Mas para o navegador de trabalho, vou visualizar aqui uma área em específico do cian. E se eu colocar para visualizar a outra área, veja, ele me mostra exatamente a mudança de retícula que eu tenho. Vamos pegar aqui uma área do degradê mais aberta. E vamos trocar aqui também o cian. Veja que ele me responde efetivamente o que eu quero dentro do meu arquivo. Se eu trocar por uma linha, só para que a gente tenha isso muito mais claro, ele vai reprocessar o trabalho e eu vou poder comparar os dois. Quer dizer, a parte de preview, comparação, análise e tomada de decisões do Estúdio RIP, do meu ponto de vista, é imbatível. E aí a gente consegue ter uma série de funções. Então, enquanto ele está processando aqui, eu vou olhar aqui algumas outras funções que nós temos. Eu vou pegar aquele arquivo que eu puxei inicialmente e veja que aqui, neste arquivo, ele está olhando apenas as cores separadas, eu posso ver ele composto. Então, aqui em cima, eu tenho, além de poder ver as páginas separadas, as separações, eu tenho a parte da composição de cores, a parte de imposição que eu estiver fazendo, a parte de mídia, quer dizer, eu estou com uma chapa definida aqui neste tamanho. Então, uma vez que eu tenho essa chapa de 34 por 22, ele me mostra efetivamente o resultado em uma chapa de 64 por 22. Se eu colocar aqui 64 por 96, então ele vai me mostrar então esta mídia no tamanho 64 por 96. Ou seja, eu consigo saber exatamente o que vai sair na minha chapa, do tamanho daquela chapa, de maneira muito fácil. Mas vamos voltar aqui então para o composto e vamos ampliar aqui uma determinada área e eu posso pegar aqui a ferramenta para fazer a navegação e arrastar aqui o meu arquivo. Então eu posso andar por todo ele aqui e verificar.
Eu posso aqui também, além da mãozinha, eu posso ter a ferramenta de medição. Ou seja, eu consigo fazer aqui uma medição em uma determinada área e essa medição retorna aqui. Eu tenho essa informação de 17 centímetros e 69 de largura. Tá? Então, eu tenho todas as informações da minha medição aqui embaixo. Eu vou fazer uma medição em uma outra área aqui para que vocês possam ver aqui embaixo. Vamos medir aqui a distância entre esses dois degradês. Vou clicar aqui e vou arrastar. Vocês vão ver ali embaixo que eu tenho os valores mudando justamente para saber aqui o quanto eu tenho de variação. Né? Então, muito fácil de utilizar. Aqui nós temos ainda algumas outras ferramentas de retoque, né? Nós temos ferramentas, vamos ampliar aqui para vocês poderem ver, o densitômetro. O densitômetro também é muito útil porque eu posso clicar aqui e verificar qual é o valor. Então ele me diz aqui, ó, aqui eu tenho cian 16%, aqui eu tenho cian 12,3%. Por quê? Porque nós temos uma curva sendo aplicada. Lembra que eu falei que nós temos curvas no Job Style? Então, para vocês poderem perceber aqui, ó, vamos pegar aqui neste trabalho, vamos clicar 2 vezes e ele vem aqui o nosso Job Style e eu posso olhar aqui a calibração, pego esta calibração e apago ela. Uma vez que eu apaguei, ele novamente nos diz que o Job Style mudou e que nós vamos reprocessar esse trabalho. Reprocessar o trabalho, ele vai lá e vai refazer todo o processamento do arquivo. Então aqui embaixo, veja, processando, de 1 ele passou para 87%, agora ele está salvando efetivamente o arquivo TIFF, e aí a gente vai poder novamente medir ali as cores e ver o que a gente tem. Vamos aguardar aqui um segundinho. Uma vez terminado o processamento, eu vou voltar aqui na mesma área onde nós tínhamos. Deixa eu melhorar a visualização aqui para vocês. Eu vou ampliar a visão aqui desta área, porque daí aqui eu tenho os valores ao lado do que eu tenho, ó, 20 e 75, 20 do lado esquerdo, 75 do lado direito. E aí eu vou pegar aqui, então, o densitômetro. E quando eu clico aqui, ó, eu tenho valores diferentes agora, né? Justamente sabendo o valor que eu tenho. Se eu clicar e arrastar, eu tenho também, com o Ctrl, uma área onde eu vou fazer a medição. E aí ele me diz qual é o valor dessa área, justamente para ter uma precisão maior, certo? Então nós temos aqui uma avaliação bastante interessante. Se eu pegar uma área aqui, eu tenho o preto, vamos pegar a nossa mãozinha aqui e vamos vir numa área colorida aqui, ó. Vamos pegar novamente, vamos clicar aqui, e aí ele me diz que aqui eu tenho cian 19,4, magenta 15, amarelo 15,3. Então, eu tenho ali naquela área o resultado. Então, é sempre a área a média dessa área que você escolheu. Se você apertar novamente o Ctrl, você pode ampliar ou reduzir essa área. E aí você consegue fazer o resultado, ó, cian e magenta aqui, ó, 60%. Pois muito bem. Vamos agora também, nós temos aqui as opções para cortar o arquivo, né? Então isso acaba sendo bastante útil. Nós temos notas que a gente pode deixar, ferramentas de seleção. Então temos bastante coisas para explorar. Vamos olhar aqui em cima, inclusive, e vamos ver algumas outras características aqui, algumas funções que nós temos aqui. Vamos olhar aqui, ó, e nós temos o cian. Então eu digo aqui que isso aqui é efetivamente cian. Eu posso desligar a visualização do cian, eu vou desligar a visualização do magenta, vou desligar a visualização do amarelo. Eu vou mudar a visualização aqui e vou colocar uma área
aqui importante na tela. E eu vou desligando essas cores. Veja que eu desliguei o cian, desliguei o magenta, desliguei o amarelo, desliguei o preto. Ou quero ver apenas o magenta, né? Ou quero ver magenta e amarelo. Então, na verdade, tudo isso funciona muito rapidamente dentro do Estúdio Hippie. E aqui eu tenho um número de cores do meu trabalho. Então, se eu tenho 4 cores, se eu tenho 3 cores, você pode fazer trabalhos com diversas cores. Aqui, se você tiver cores especiais, algo que a gente utiliza na flexografia é trocar o magenta, por exemplo, por um vermelho. Porque a gente tem essa necessidade de otimizar as separações de cores. Eu já troquei aqui o meu magenta por um vermelho. Então veja que até a visualização mudou aqui. Eu vou fazer a mesma coisa agora com a tela cheia para vocês verem. Então eu vou pegar aqui o magenta e vou trocar agora. Veja como visualmente ele também mudou. Então na hora que você dá a saída, você pode dar a saída como vermelho ou até como um dos pantones que você venha a ter. Então, nós temos uma série de funções aqui que a gente pode utilizar. Aqui o navegador de trabalho, a gente sempre volta aqui para o navegador de trabalho à direita, e eu tenho o gerente aqui de calibração. Esse gerente de calibração, eu posso vir aqui, ó, do lado onde está a janela de encaixe dele, e eu tenho aqui algumas curvas separadas já. Ó. Ganho de ponto para couché, ganho de ponto para não revestido, para LWC, ou ainda algumas curvas para outras situações. Então eu posso clicar nessa opção aqui e eu vejo justamente o gerente de calibração, ou seja, eu posso alterar esta curva aqui da maneira como eu quiser. Se a gente entrar no nosso trabalho efetivamente e disser aqui, olha, dentro do meu trabalho aqui, eu tenho uma curva de ganho de ponto, por exemplo. E aí eu vou criar aqui uma nova curva. E vou dizer aqui que quero uma curva de ganho de ponto. E vou dizer que o meu 0 é 0, o meu 50 é 66 e o meu 100 é 100. Quando é 0 e 100, veja que ele já tira, porque não é necessário. E a curva de ganho de ponto vai fazer justamente com o quê? Eu tenho aqui 50, 66, eu posso pegar aqui este valor e fazer a alteração, né? Então, vamos voltar ali em 66 e vamos dizer que ele é 80. Ele já faz essa alteração. Se eu der o OK aqui, ele já vai me reprocessar o arquivo. Então vejam que onde eu tinha valores bem diferentes, muito próximos da realidade, agora eu vou ter valores bem diferentes. O arquivo aqui está processando, né? Ele está começando a salvar o TIFF aqui. Vamos aguardar apenas enquanto ele salva o TIFF. Uma vez que ele salvou o TIFF, eu posso voltar aqui para a minha área. Então, vamos olhar aqui e vamos pegar aqui essa área onde eu tenho os valores. Então, veja que, na verdade, eu passo a ter aqui valores bem diferentes. Veja que aqui, onde nós temos o cian, a gente tem a parte onde seria 75,2, ele baixou para 43 justamente por conta do ganho de ponto. Se eu for olhar aqui no preto, ele também me dá a mesma informação, de 70,2 para 36,8. Então veja que interessante que a gente pode aplicar as curvas dentro do Estúdio Hippie, tá? E justamente mudando os estilos de trabalho e fazendo uma série de alterações. Em um outro vídeo eu já falei sobre o Quality Tool. Aqui do lado direito, e vamos olhar aqui, ó, Quality Tool. Eu posso comparar arquivos, né? Aqui no Minimap eu posso verificar. Então, eu posso ir aqui rapidamente com
os navegadores com a janela de encaixe e eu tenho uma série de opções aqui para cada uma delas. Ou seja, é muito fácil a gente fazer buscas, a gente criar novos, a gente excluir, a gente fazer uma cópia. Quer dizer, eu pego um arquivo desse e eu quero fazer uma cópia dele. Eu posso fazer a cópia, eu posso fazer alterações nas propriedades de trabalho, eu posso juntar arquivos TIFF1-bit. Já mostrei isso também em um outro vídeo. E informações dos arquivos e etc. Veja aqui, para a gente usar o Studio RIP, a gente tem muitas funções. Então essa é uma visão geral do nosso Studio RIP. E agora, eu quero gerar o arquivo TIFF no final. O que eu vou fazer? Dentro do meu estilo de trabalho, veja que eu tenho aqui aonde eu vou salvar o meu arquivo TIFF. Ou eu posso ainda escolher aqui, ó, Studio RIP saída. Ou ainda vir aqui, escolher um local que eu queira e selecionar esse folder. Vou dar o OK. E uma vez que eu tenho esse arquivo aqui, com essas definições de saída, eu posso simplesmente clicar aqui e ele faz todo o processamento de saída. Então ele está gerando o meu arquivo de saída. Então eu tenho aqui os meus arquivos de saída. Veja, ele já me gerou os arquivos de saída prontos para serem mandados para o CTP, para a CDI, para onde você quiser gerar esta saída. Ou ainda você poderia estar imprimindo isso em uma impressora a jato de tinta e gerando fotolito ecológico. Então, temos então aqui muitas funções dentro do Studio RIP. Vocês viram que nós temos todos os tipos de recursos e se você precisa de algum deles em específico, se você precisa fazer testes com o Studio RIP, venha conversar conosco e vamos falar então aí sobre as opções e você fazer uma demo efetivamente com os seus arquivos. Você verificar na sua máquina a velocidade de processamento do Studio RIP. E vamos nos encontrar no próximo vídeo que vamos falar sobre o Studio RIP. E comentem, deem o like no vídeo para que a gente possa sempre estar aqui cada vez mais interessados em te mandar informações e na sua resposta pelos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.